Continuar agora também dando sequência à nossa pauta do dia, conversando sobre saúde ocular, especialmente porque, inclusive lá em Brasília, que é um tempo muito seco, muitas pessoas acabam reclamando quando vão para lá, os peregrinos, que tem que usar colírio, tem que ter uns cuidados especiais. A gente vai falar hoje então sobre saúde ocular, trazendo orientações para essas pessoas e para todo mundo também na nossa audiência. Quem vai responder as nossas perguntas é o Dr. Daniel Camlotti, oftalmologista e cirurgião ocular, que está conosco aqui no programa. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo ao Viver é Melhor de hoje. Muito obrigada por estar aqui, doutor, mais uma vez. Seja bem-vindo, por favor. O doutor Daniel vai tirar todas as nossas dúvidas dessas do dia a dia, sabe? A gente vai falar sobre problemas oculares, mas aqueles temas que talvez sejam menos complexos, será? A gente não está falando assim de uma catarata, de um glaucoma, mas também de problemas que tiram bastante a qualidade de vida, certo, doutor? Quando a gente fala de saúde ocular, todo problema é importante. Sim, sem dúvida. Até os problemas que não parecem importantes, na verdade, têm uma importância até maior do que outros que preocupam mais. Doutor, o que é mosca volante? Explica pra gente, esse termo é engraçado, parece que não tem nada a ver com oftalmologia, mas explica pra gente o que são as moscas volantes. As moscas volantes, a gente tem um gel chamado vítreo no fundo do olho, não sei se a gente consegue pegar esse... Por favor, pode usar. Fica mais fácil de entender. A gente tem um gel no fundo do olho que... Pode usar que os cinegrafistas vão acompanhando, senhor. Toda essa parte aqui é um gel que preenche o olho, tá? Ele está todo aderido na retina, que é essa parte do segmento posterior do olho. Depois de um tempo, esse gel ele pode ter uma desorganização. E essa desorganização faz com que as sombras dessas partículas passem na frente da retina e você perceba essas moscas volantes. A gente pode ver no painel, é mais ou menos esse sintoma. Esse gel transparente, mas quando você principalmente olha para uma parede branca, um local muito iluminado, a gente vê que existe essa sensação de teia de aranha, mosca volante, que a pessoa sente, vem de uma hora para outra. Como se fosse uma sujeirinha que ficasse ali. E você mexe o olho, ele vai para um lado, mexe o outro, vai para o outro. Então, esse mais ou menos é o sintoma do que essa pessoa sente, tá? Se quiser... Quando a pessoa olha especialmente para o claro, é que ela vai perceber. Sim, num fundo branco, num local mais iluminado. Então, isso é a sensação da mosca volante. Isso, no primeiro momento, não é uma coisa a se preocupar, mas é um sintoma, um sinal de que você deve marcar o oftalmologista para realizar um exame para procurar se existe algo por trás disso. Por que tem essa desorganização, digamos assim, desse gel? Por que isso começa a aparecer aí dentro? Em primeiro lugar, é a idade. Com a idade, isso é mais comum do que em pessoas mais jovens, mas também quem tem alta miopia é um fator de risco para que isso aconteça, porque o míope ele tem um olho maior do que o normal, então a retina é como se fosse um tecido esgarçado. Então você cresce o olho elástico, mas a retina tenta acompanhar isso e acontece mais fácil. Um trauma ocular também é muito comum, porque no trauma você faz um movimento assim com o olho, e na hora que você faz isso, o gel solta e também é uma causa. Uma uveíte, que seria uma inflamação ocular, que seria... toda a inflamação vai se juntar nesse gel e você também percebe isso. Então, esses são os principais fatores de risco para a mosca volante. Isso daqui, se vocês forem perceber, é aquela parte de baixo... Doutor, por favor. A gente vê que tudo isso aqui, como eu expliquei, é esse gel que preenche o olho. Nesse local aqui, da retina, você vê que ele se destacou, ele se soltou. Na hora que ele se soltou, formou essas partículas e você começa a perceber esse gel passando para lá e para cá. Então esse seria o sintoma e o que acontece nesse descolamento do vítreo parcial, que a gente chama. Você falou que isso começa assim de uma hora para outra. Sim. De repente você começa a enxergar. Sim. E vai aumentando com o passar do tempo, doutor? Na maioria dos casos, isso acontece, você sente muito e com o tempo vai amenizando. Então eu sempre explico para os pacientes que é um sintoma que deve estabilizar e o tempo ir amenizando. Se isso piorar, sentir uma sensação de um flash de luz, uma mosca volante, mais do que já tinha, é bom marcar de novo o oftalmologista para realizar um novo exame. Esse tipo de sujeira, digamos assim, né? Essa que atrapalha a visão. Atrapalha mesmo a visão da pessoa ou é algo que é suportável? No início atrapalha mesmo, porque principalmente quando ele passa e vai para a parte periférica, você não sente tanto. Mas naquele momento, se você vai ler alguma coisa, se aquele gel, aquela partícula estiver bem no centro da visão, atrapalhe muito. Só que pode ser grande. Pode ser maior, sim. E com o tempo o cérebro, na verdade, não é que vai sumir, o vítreo não vai sumir daqui, mas o cérebro vai se acostumar com isso. Aí, o que a gente tem que se preocupar? Você está sentindo aquela mosquinha volante. Se em algum momento, além daquelas mosquinhas, você sentiu um flash de luz, sentiu que um campo preto começou a ocupar a visão de cima para baixo, de baixo para cima, é importante você procurar mais rápido ainda o oftalmologista, porque a mosca volante é um sinal
de que você deve procurar algo associado na retina. Porque na hora que ele se soltou naquela área, pode ser um local que está mais aderido, aquele gel. Se você tentou se soltar, essa é a sensação de flash de luz, você está tentando. Na hora que se soltou, formou essa sensação de mosca volante e formou um buraquinho aqui na retina, esse buraco é preocupante. Então, esse buraquinho é que a gente tem que tratar, não a mosca volante. Não é toda a mosca volante que vai causar isso, mas a gente precisa fazer um exame para poder detectar se existe algum problema associado a isso. Que exame que o senhor vai fazer? Porque a pessoa não vai saber. Sim, sem dúvida. Principalmente o mapeamento de retina. O que é isso? É aquele exame que você pinga um colírio, que você fica depois de um tempo com o olho embaçado, principalmente para perto. Por quê? Você tem aquela pupila, a menina dos olhos, que você dilata. Você precisa dilatar para olhar a periferia. O local onde acontece mais essas lesões, essas rupturas, são na periferia e você só consegue avaliar com esse mapeamento de retina. Então, esse é o exame principal. Sentiu que teve esse sintoma de mosca volante, não quer dizer que tem algo. Mas se sentiu, procurar o seu oftalmologista, de preferência especialista em retina, para fazer esse exame de mapeamento de retina e procurar lesões associadas a isso. Qualquer pessoa pode ter uma mosca volante, doutor? Qualquer pessoa pode ter. Os fatores de risco principais são esses, mas às vezes a pessoa não tem nada desses fatores de risco, sente essa sensação e a gente pode encontrar alguma lesão na retina, por isso a importância de fazer o exame, não deixar para lá. Envelhecimento é fator de risco, porque a gente sabe que assim, com o passar do tempo, o corpo todo, de uma forma geral, vai perdendo algumas habilidades, um pouco da sua função completa. Sim. No caso dos olhos, esse pode ser um efeito do envelhecimento? O envelhecimento é muito comum, porque é um momento que esse gel começa a se soltar mais, começa a desorganizar. Então, a idade, com o tempo, as pessoas com mais idade sentem mais sintoma, mesmo não tendo automiopia, não tendo trauma, é mais comum em pessoas de idade. Homem ou mulher, faz diferença? Não tem muita diferença entre homem e mulher. Tem que ter um problema de visão... Reformulando a pergunta. Tá. Quem tem um problema de visão já de base, usa óculos por algum motivo, tem uma chance maior de ter isso ou não tem relação nenhuma? O automíope, sim. O só miopia? Só a miopia mais alta. Mas o hipermétrope, o astigmata pode ter, mas a maioria dos casos é o automíope que tem. Tá? Essas aqui que apareceram são as lesões que são perigosas na retina, que na hora que o gel se solta, ó, aqui você vê que são buracos, roturas. Aqui abriu um buraquinho. Aqui a gente chama de lesões látice. Esse látice é como se fosse esse tecido esgarçado que a gente precisa fazer um tratamento se existe essa mosca volante. Essas lesões, sim, a gente precisa tratar. A gente vê que aqui tem um buraquinho também, aqui essa rotura com esse opérculo que levantou, e aqui é um ponto de entrada para líquido. Então, aqui sim, a gente precisa tratar. Se não tratar, acontece o quê? Se não tratar, o que acontece? Esse gel, ele está mais liquefeito. Então, ele começa a entrar por esse buraquinho, o líquido entra e vai começando a descolar a retina. O descolamento de retina é grave. Então, isso a gente tem que tratar essa lesão antes que descole a retina. Porque a gente fazendo esse tratamento, a laser, a gente consegue impermeabilizar essa área. E o líquido não consegue escorrer pela retina. Então, impermeabilizando, evita esse problema do descolamento e evita um problema. O descolamento é um problema cirúrgico, urgência oftalmológica. Você precisa operar hoje, no dia seguinte, para que isso não cause cegueira. Então, correr antes que cause o descolamento da retina. A questão, então, não é aumentar a mosca volante em si, o risco, mas sim, é causar essas lesões e sim o descolamento de retina, que seriam os principais. O doutor falou sobre tratamento a laser. No próximo bloco ele vai explicar, então, como é que faz isso, sim, e quais são as opções de tratamento para quem tem mosca volante. Se você tem, não precisa ficar desesperado agora, mas é bom já marcar um oftalmologista para ele poder fazer essa avaliação. Não custa nada já ter essa resposta logo no início do problema e a gente vai continuar falando sobre isso, já vai começar a falar também de conjuntivite. Muita gente está reclamando, por exemplo, dos olhos avermelhados, coçando. Será que é conjuntivite? Será que não? A gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Aproveite para participar, tanto mandando perguntas para o nosso convidado, o Dr. Daniel responde as suas dúvidas ao longo do programa, também o seu pedido de prece por você, pela sua família, pelos seus entes queridos. Ligue para nós, mande sua mensagem pelo WhatsApp. E a gente volta já já com os destaques da programação das comemorações dos 28 anos do Templo da Boa Vontade. Então permaneça aqui na Boa Vontade TV. Bom, vamos continuar falando agora sobre tratamento das moscas volantes, até porque, doutor, uma vez a gente estava conversando sobre um assunto parecido com esse aqui no Viver Melhor já há algum tempo. E um telespectador falou assim, olha, para onde eu olho tem aquela manchinha preta que me acompanha, aquilo me irrita muito. Tem tratamento, doutor? Tem como reverter, tirar essa manchinha da visão do paciente? Eu sempre digo que o tratamento, na verdade, é para você impermeabilizar. A gente pode, só para poder mostrar, pode, por favor, só para a gente impermeabilizar aquelas lesões que eu falei. Isso aqui são as marquinhas de laser, tá? E essas marcas de laser não vão deixar acontecer a complicação.
Agora, o gel, o único tratamento que teria seria uma vitrectomia, uma cirurgia que tira esse gel daí. Só que eu sempre digo, a gente tem que colocar na balança o risco-benefício. Então, como essa música volante, com a maioria dos casos, a grande maioria dos casos, melhora sozinho, ameniza com o tempo, a gente não costuma indicar essa vitrectomia. O tratamento, então, não é buscar tirar essas manchinhas. Sim, é observar, esperar o cérebro acostumar com isso, que isso é muito comum. A pessoa assusta, fala, não vai melhorar e melhora. Então, é principal acompanhar, tá? Se quiser passar próximo para poder mostrar O tratamento, então, ele não busca tirar as lesões, as manchinhas. Não tirar as manchinhas. Mas se tiver lesão, por aqueles exames que o senhor falou, especialmente mapeamento da retina, não é? Mapeamento de retina. Se tiver alguma coisa, aí... A gente consegue proteger. Aqui é real, né? Uma imagem real, que a gente vê aqui a rotura, o buraco e as marcas do laser aqui em volta. Isso aqui é evitando que cause o descolamento, tá? O laser vai ser aplicado para fechar, como se ele fizesse o... Ele vai... Aqui você vê que o buraco ainda continua aberto, mas ele impermeabiliza em volta. Ele não deixa aquele líquido entrar pelo buraco e escorrer. Porque se ele escorre e vem para cá, que é a área central da visão, aí a gente causa uma baixa visual muito forte e aí é grave. Então a gente faz isso para evitar que esse líquido escorra e cause um descolamento de retina. E a aplicação do laser não vai trazer efeito colateral? Não, na verdade não é uma cirurgia, é um procedimento que é feito naquela lâmpada de fenda no consultório com uma lente. Os riscos, sempre a gente diz que nada é isento de risco, mas os riscos são mínimos comparados em deixar isso assim. Uma lesão então é sempre tipo. fazer o custo-benefício. Essa é uma cirurgia mesmo que a gente faz para fechar o buraco, uma faixa de silicone que a gente aperta o olho e faz com que esse buraco feche, é um tipo de cirurgia, tá? Isso já quando tem o descolamento. Tá? Isso que eu ia falar. Como é que o senhor escolhe um tratamento assim, mais invasivo de um menos invasivo, como o laser? O laser é quando não tem o descolamento, já o tratamento invasivo é quando já existe o descolamento. Então esse aqui é um tipo de tratamento que é a faixa de silicone que aperta e consegue unir esse buraco, né? E o próximo seria a vitrectomia, que eu falei para vocês, que é você tirar aquele gel dali e no intraoperatório, ó, você vê o buraquinho, você com uma cânula você ilumina, com a outra você consegue aspirar e cortar esse vítreo. Então aqui você vai, como se fosse drenar com essa cânula todo o líquido e aqui no final você vai realizar o laser, você substitui esse gel ou por líquido, ou por gás, ou por óleo de silicone e no final, mesma coisa, você realiza o laser, tá vendo? No intraoperatório para evitar que o novo descolamento. Então, e fica normal a visão depois, doutora? No descolamento de retina, se você detecta no início, por isso a importância de fazer um exame logo precoce, você consegue não causar nenhum problema. Agora, quando já pega a mácula, que é aquela área central da visão que eu falei, aí você às vezes cola anatomicamente, mas a fisiologia da retina pode não voltar ao normal. Então, por isso a importância do exame precoce para evitar o descolamento, principalmente esse descolamento que pega a área central da visão. O descolamento da retina não acontece só por esses motivos. O descolamento de retina, a maioria das vezes acontece por um buraquinho, esse regmatogênico, que vai entrar o líquido e vai descolar a retina. Só que também existe o descolamento do diabético. Seria um descolamento tracional, por tração mesmo. É um descolamento mais complicado no diabético. Também é feita a vitrectomia, mas é uma cirurgia que é mais complicada do que esse do descolamento regmatogênico. O importante é ter diagnóstico. Sim, perfeito. Agora, nem todo mundo que tem mosca volante tem descolamento da retina. Não, com certeza não. É importante correr para detectar precocemente a lesão para evitar um descolamento. Vamos sentar, doutora. Até porque quando a gente fala de cuidar dos olhos, a gente vê que tudo é mais fácil quando trata sem muita complicação, né? De um laser ou apenas de adaptação até para uma cirurgia um pouco mais invasiva. Então, vale a pena buscar logo ajuda. Vamos partir agora para o nosso outro assunto, doutor, que tem um monte de gente reclamando sobre isso, que é assim, ó, o olho fica vermelho com muita frequência, aquela coceira, às vezes as crianças ficam assim, chega na escola, ó, tá com conjuntivite, volta para casa. Aí vai no oftalmo, não é conjuntivite. Afinal de contas, vamos partir do básico. O que é conjuntivite, doutor? Primeiro, explicando o que é conjuntiva. Conjuntiva é uma membrana que vai cobrir aquela área branca do olho, que é a esclera. E essa conjuntiva tem vários vasinhos, tá? Ela vai proteger. E o que é o it? É inflamação. Conjuntivite, inflamação dessa membrana chamada conjuntiva. Então, mas o mais importante é a gente saber que não é todo olho vermelho que é conjuntivite. Então, a importância é saber diferenciar. O olho vermelho pode ser uma conjuntivite, pode ser coisa muito mais grave, como a uveíte, um glaucoma secundário, um herpes, uma úlcera de córnea. Então, é importante a gente diferenciar. E a conjuntivite existem vários tipos, tá? Então, primeiro, a conjuntivite é uma inflamação dessa conjuntiva, que existem várias causas, mas a gente precisa sempre diferenciar o olho vermelho. Todo olho vermelho não é uma conjuntivite. Às vezes é muito mais grave
E por isso a importância de passar com o oftalmologista para ele fazer esse diferencial. Às vezes a pessoa, não vou no oftalmo porque é só uma conjuntivite. Às vezes não é, e a gente poderia ter tratado algo mais grave muito antes do que quando ela vai, quando já está muito mais grave. Então, ó, antes da gente entender quais são os tipos de conjuntivite, quais são as doenças que podem ser confundidas? Por exemplo, síndrome do olho seco, que é algo que se fala muito nesse período de tempo seco que a gente tem. Sim. Esse pode ser uma confusão comum que ocorra? O olho seco também causa olho vermelho. O olho seco ele causa uma ardência, principalmente no final do dia. Você lacrimeja, parece estranho, mas o olho seco lacrimeja para compensar essa qualidade da lágrima ruim. Então, ele arde, sente uma dificuldade com a luz. Então, esse é um diferencial. A úlcera de córnea. A úlcera de córnea é uma inflamação por bactéria, por fungo, nessa parte da frente do olho, que é a córnea. Isso é grave, causa dor e pode deixar uma lesão, uma sequela grave. A uveíte, como eu tinha falado, é uma inflamação da úvea. E isso é uma inflamação muito mais grave do que a conjuntivite, que você precisa tratar. O herpes, ele às vezes causa uma ceratite herpética, uma lesão na córnea, que também pode causar olho vermelho. Então, essa ceratite herpética você precisa diferenciar, que às vezes algumas pessoas entram com tratamento de corticoide para conjuntivite. Só que o corticoide piora essa ceratite herpética. Então, por isso essa importância sempre da gente diferenciar. E quem vai conseguir diferenciar é o oftalmologista. Você a gente não consegue perceber, mesmo quem já está adaptado, acostumado. Às vezes alguém me pergunta, eu estou com o olho vermelho. Eu falo, parece ser, mas você precisa passar na lâmpada de fenda para a gente poder diferenciar. Senão a gente não consegue diferenciar uma coisa da outra. No próximo bloco a gente vai falar dos tipos de conjuntivite. Conjuntivite alérgica, entender melhor o que é isso. É por vírus, é por bactéria, como é que trata, qual que é o tipo mais grave. A gente continua falando sobre isso no próximo bloco. A gente retoma agora também a nossa conversa de hoje aqui no programa sobre os problemas oculares. E a gente vai, daqui a pouquinho, responder as perguntas dos telespectadores. Então, eu quero agradecer já para a nossa telespectadora Isabel Rosa, lá de Paracambi, Rio de Janeiro. Dona Isabel, boa tarde. Muito obrigada pela pergunta da senhora. Também a Rita, de Natal, Rio Grande do Norte. Seu Joaquim, lá de Petrópolis, também no Rio de Janeiro, mandou pergunta. A Janaína, de Pitangueiras, no Paraná, também mandou pergunta. As 4 dúvidas já estão aqui com a gente responde já já. Mas só para a gente concluir um pouco o raciocínio da conjuntivite, a gente vai falar disso e depois a gente traz as perguntas, as respostas das dúvidas de vocês, tá bom? Mas fiquem na audiência. Doutor Daniel, a gente responde já essas perguntas, mas explica pra gente essa história de conjuntivite, alérgica, viral, bacteriana. Não é tudo igual, não, doutor? Não, com certeza não. A conjuntivite, o sinal que você vai ver é aquela conjuntiva vermelha, o olho vermelho. Só que os sintomas a gente vai conseguir diferenciar um pouco mais. Para ser um pouco mais fácil de entender, vamos lá, doutor, vamos para a imagem. Esse aqui, como eu falei, o olho normal, o branco do olho é a esclera e na parte da frente bem transparente. A conjuntivite bacteriana, qual o principal diferencial? Ele fica com o olho vermelho, só que é uma secreção abundante. Aquela que fica com aquela secreção que fica tudo coladinho o olho. Bem colado. A viral também pode ter uma secreção, deixa colado, mas essa é uma secreção abundante. A conjuntivite bacteriana não é tão comum. E quando ela existe, o tratamento deve ser feito logo, ele é mais grave. Tá? Mas não é tão comum como a viral e a alérgica. A viral, como a gente pode ver aqui, ela tem o olho vermelho, tá? Pode ficar com o olho inchado também, pode ter uma secreção mucosa, não tão abundante. E os sintomas de fotofobia, lacrimejamento, aquela sensação de areia, tá? Só que não tem tanta secreção abundante igual a bacteriana. A bacteriana viral, a gente pega por contato, é sempre importante quem tem a conjuntivite, você tomar o cuidado com o contato, tudo isso. E o diferencial para alérgica, o que acontece na alérgica? É muita coceira. A bacteriana e a viral não coça muito. E a alérgica, a gente está no momento, a primavera, que tem o pólen e tudo isso. Então, a alérgica é muito comum nessa época do ano. Nesse período do ano. A viral já é mais comum no inverno e tudo, que existe aglomeração pelo frio. Assim então, como a gripe, aquela gripe, resfriados. então é bem mais comum. Agora, na primavera agora é mais alérgica, que também pode acontecer viral, bacteriana, mas é mais comum agora é alérgica por causa do pólen, tudo isso que pode gerar essa conjuntivite que coça mais do que as outras. Também tem secreção, também tem coceira, edema, e todos podem pegar os 2 olhos. Só que a alérgica, ela costuma pegar, vamos dizer, ao mesmo tempo, a viral costuma vir um olho e depois de um tempo pega o outro. Então, nunca a gente pode generalizar, mas é mais ou menos esse diferencial que a gente faz de uma para outra. A conjuntivite é contagiosa? Sim. A conjuntivite é contagiosa, menos a alérgica. A bacteriana e a viral, por ser contagiosa, a gente tem que tomar cuidado com tudo isso. Aglomeração, eu sempre digo que
vai no consultório, toda hora que veio o paciente, a gente limpa tudo, faz toda aquela asepsia para o próximo não pegar. Só de você pegar na maçaneta, trocou no computador, toalha, lençol, tudo isso, a outra pessoa foi lá. Só de encostar, você pode pegar. Já pode pegar. E a viral é muito fácil de você pegar. Quando existe aquelas epidemias, o pessoal foi para a praia nas férias, teve aquela Volta epidemia. todo mundo. A maioria das vezes é essa viral. Então, a viral é o que acontece mais, e é sempre importante dizer que a viral a gente trata. Só que tem que tomar muito cuidado com as complicações. Se você vê que não está melhorando, existe um problema de formar uma membrana que você precisa tirar em alguns casos. Infiltrados na córnea, a conjuntivite viral pode deixar o olho embaçado. Isso por causa de uma complicação, que é aquela parte da frente do olho, que é a córnea, que é transparente, você pode formar manchinhas, que a gente chama de infiltrado subepitelial. Essas manchinhas é o corpo tentando combater esse vírus e você acaba formando essas manchas. E aí o tratamento é muito mais prolongado. Você precisa ficar usando corticoide, só que sempre deve ser avaliado pelo oftalmo, porque a gente não consegue ver olho nu isso. Isso aqui a gente só consegue ver na lâmpada de fenda. A conjuntivite, aí a gente pensando agora, principalmente na bacteriana e na viral, ela vai ter um prazo e vai sumir sozinha? A viral, a gente diz que tanto é que você entra no princípio com pressa de soro gelado, lubrificante para tirar aquela sensação de areia, de corpo estranho do olho. Já a bacteriana não, você precisa tratar a bacteriana com colírio antibiótico, tá? Então é diferente. Não adianta você passar o antibiótico para viral, porque você não vai matar a bactéria que tem aqui. Então, para bactéria, você precisa usar antibiótico. Não adianta você ficar passando antibiótico para viral, porque vai melhorar não por causa do colírio antibiótico, porque o corpo vai combater de qualquer jeito. E vai melhorar. Então, a viral, vamos dizer que dá um tempo de mais ou menos de 1 a 2 semanas normalmente para melhorar, depois vem a melhora. A bacteriana, você precisa entrar com aquele colírio de antibiótico para melhorar, senão só vai ter a tendência de piorar. Vamos sentar, doutor. No caso do isolamento, que muitas vezes é necessário, quem já teve conjuntivite, por exemplo, sabe que tem que ficar alguns dias longe do trabalho, as crianças longe da escola. Esse isolamento ele é necessário por quanto tempo? Ela é transmissível durante todo o período? Isso depende muito do tipo do vírus, não é só um vírus. Tanto é que a paciente me pergunta, eu já tive conjuntivite, eu posso ter de novo? Pode, porque pode ser outro vírus. Você pegou um vírus, teve aquele anticorpo, mas agora pode ser outro. Então, o tempo de melhora da conjuntivite é diferente do outro e até do contágio. Às vezes você pode ter o contágio até, eu melhorei da conjuntivite, mas depois, um dia depois, ainda pode ter esse contágio. Então, toma sempre cuidado de passar com o seu oftalmologista, ele que vai te dizer o quanto tempo que você deve ficar afastado. Não são todas iguais, às vezes você precisa de um afastamento maior, outras menor. Então, quem vai dizer isso é o seu oftalmologista, dependendo do vírus que essa pessoa tem. Tem gente que, por exemplo, está com conjuntivite, não pode ir para algum lugar, aí coloca o óculos de sol para poder sair. O óculos de sol, ele só esconde, na verdade, mas ele vai impedir. Evita que você coloque a sua mão no olho e depois cumprimente a outra pessoa. Então, essa é a proteção. Uma coisa que eu sempre dou a dica também é de a pessoa sempre vem coçar o olho com o dedo. Então, a pessoa que pega muito metrô, está em transporte público, eu sempre dou a dica de fazer isso. Porque ela vai pegar no metrô com a mão e se tiver aquele vírus, pelo menos não vai passar. É uma dica que eu dou, mas é principalmente nessas épocas de epidemia. É verdade que uma conjuntivite pode levar a perda de visão? Vamos dizer, essa conjuntivite viral, se deixar essa sequela, esses infiltrados, essas manchas, pode embaçar a visão, pode dar uma sensação muito ruim. E o tratamento é muito mais prolongado. Às vezes a gente demora meses tratando, reduzindo o corticoide devagar para que esse infiltrado não volte. Essa complicação não vai passar, mas essa pessoa vai ficar incomodada por muito mais tempo. No caso, então, nem é a conjuntivite em si o problema, mas o corpo tentando reagir. Sim, é uma sequela que ela pode deixar, perfeito. Conjuntivite alérgica. A conjuntivite alérgica, mais comum nessa época do ano, na primavera. Pessoas que têm rinite alérgica, têm contato no inverno mesmo. Você precisa se cobrir, usou lã, você está no tapete, cortina, tudo isso vai fazer você ter o problema da rinite. Só que a conjuntivite também alérgica, ela ataca também o olho. Tanto é que a pessoa está na crise, a gente fala, também existe um colírio para conjuntivite alérgica, não é o antibiótico vai tratar, então existe um antialérgico que vai ser usado nessas pessoas. Então é mais comum nessa época do ano, mas dependendo do tipo, a cultura dessa pessoa, pode ser no inverno, se ela se cobrir com lã e tudo. Então quem tem rinite alérgica tem mais tendência também a ter essa conjuntivite alérgica e ela não passa. Ela não vai passar de uma pessoa para outra. Nesse caso, por exemplo, que se alguém toma um antialérgico oral mesmo, para lidar com os outros efeitos, a conjuntivite vai melhorar também? Melhora, sim, porque é sistêmico, né? Você trata sistemicamente, ela vai melhorar. Só que existe também a conjuntivite alérgica a filtro solar, maquiagem, ou então mesmo ninguém pensa, mas esmalte. O esmalte, se você tem alergia a esmalte, você tem aquilo coçando. Você coloca o dedo para coçar, é aquilo que está te causando alergia,
está cada vez aumentando mais. Então, maquiagem, esmalte, tudo isso pode causar também a conjuntivite alérgica, não só o tempo ou a primavera, aquela conjuntivite de contato que não vai dar o sintoma tanto respiratório, mas pode ser local. Um dos grandes problemas da conjuntivite alérgica e até dessa irritação é a coceira. Sim. Que o olho coça. Muito. E aí a gente sempre escuta assim, não coça o olho, não pode, machuca. Qual que é o perigo da gente coçar os olhos, doutor? É bom sempre evitar coçar o olho, porque existem pessoas que têm uma tendência maior a ter um ceratocone, que é uma doença da córnea, que é aquela parte da frente do olho, em que o colágeno, todo o que forma aquela córnea, ela pode ser mais fragilizado e isso causa uma córnea triangular. Isso aumenta o astigmatismo e isso pode ser progressivo, que o coçar do olho nessas pessoas que já têm essa propensão pode piorar esse ceratocone e esse astigmatismo. E aí, como é que a gente faz para aliviar, doutor? Nesse momento eu já estou me incluindo na pergunta, porque Sim. quando coça, às vezes não consegue. Como é que a gente faz então para aliviar, doutor? Tem alguma dica? Sim. Primeiro, compressa gelada alivia muito a inflamação, a coceira. O colírio lubrificante, eu sempre digo que não faz mal e deixando ele na geladeira ele fica gelado, vai amenizar. Em alguns casos, como eu falei, a conjuntivite alérgica, existe um antialérgico, que você pinga o colírio e vai amenizar. Ou até mesmo anti-inflamatórios, que você pode utilizar, mas isso, dependendo do caso, tem que ser muito bem escolhido, porque os corticoides, principalmente, podem trazer efeitos colaterais. Então, não usar de uma forma indiscriminada. Colírio, de uma forma geral, não dá para ficar usando assim, aquela vez funcionou, agora vou usar o mesmo. Não. Menos o lubrificante, que é aquele de uso contínuo, sim. Os outros têm que ter certeza de qual você é a deve indicação. usar ou não. Esse corticoide pode aumentar a pressão do olho, causar catarata por longo prazo. Aqueles colírios que deixam o olho branquinho, como os vasoconstritores, podem, a longo prazo, aumentar a pressão arterial, porque eles afinam os vasos. Então, tomar cuidado com o colírio, que o colírio não é tudo igual. E podem ter efeitos colaterais. Vou começar a responder agora as perguntas dos telespectadores. Vou começar com a Rita, lá de Natal, Rio Grande do Norte. Rita, boa tarde. Ela colocou assim, doutor, boa tarde, eu vejo aranhas. O inseto, o nome é diferente, mas é o mesmo, é a mesma. Ele falou assim, o médico falou que é mosca volante, é isso mesmo. É grave, tem tratamento? Ele não disse que não era nada e também não passou remédio nenhum. É isso mesmo, doutor? Então, Rita, como a gente falou, as moscas volantes, mesmo sendo mosca, aranha, esse sintoma é aquilo que eu falei do descolamento do vítreo parcial. As moscas volantes que o gel se solta, que você deve fazer o exame do mapeamento de retina para avaliar se tem lesão associada. Se não tiver, é esperar, acompanhar, observar, que provavelmente vai amenizar sozinho, mas sempre realizar esse exame do mapeamento para descartar qualquer problema maior. Se ela fez o mapeamento e o médico falou que não é nada, então é realmente esperar esse período de adaptação. E se ficar atento, se piorar, voltar de novo, ver se existiu em alguma outra região. Tá bom, Rita, muito obrigada, viu, pela sua participação. No próximo bloco a gente continua respondendo, então, as perguntas, as 3 que estão faltando. Continuem com a gente aqui no Viver Melhor. E se você que nos assiste também tiver uma dúvida e não mandou ainda, faça isso agora. Telefone 0310 07 940, WhatsApp 99801-1242, código de acesso 11 e aplicativo Boa Vontade Play, que é gratuito e você pode baixar no seu celular e no seu tablet. E no próximo bloco a gente continua a conversa. Viver Melhor volta em instantes. A gente continua também com a nossa conversa de hoje, com um agradecimento mais uma vez aos telespectadores que mandaram perguntas. A gente vai retomar a conversa, mesmo tirando as dúvidas. Agora, um grande abraço para a nossa querida telespectadora Isabel Rosa, lá de Paracambi, no Rio de Janeiro. Dona Isabel, boa tarde, seja bem-vinda ao programa de hoje. Vamos lá, doutor. Fiz o exame para ver drusas. Foi o exame que o oftalmologista pediu e acusou no exame que eu tenho 2. Peço que me explique o que são drusas. Ela deve voltar ao oftalmologista no próximo dia 25 de outubro para ver se elas evoluíram. Ela coloca assim, tenho muita coceira nos olhos. O que são drusas, doutor? Primeiro, Isabel, drusas são como se fosse depósitos de radicais livres na retina, naquela parte do segmento posterior do olho. Isso daí, com a idade, principalmente, com a genética, e não sei se ela fuma ou não, mas o tabagismo, o cigarro, piora isso. Então, existe um problema quando existe uma confluência de drusas muito grandes, pode formar uma degeneração macular relacionada à idade. Mas pode ser também da idade, são só 2. Então, provavelmente, o que ela deve fazer é acompanhar com o médico dela, tá? Sempre caprichar na dieta com peixe, vegetais que vão ter vitaminas que vão evitar que isso acumule mais radicais livres. Relacionados ao envelhecimento, e alguns hábitos. Sim, isso vai ajudar a não deixar evoluir. Mas deve sempre continuar acompanhando com esse médico para ver se essas drusas vão aumentar ou não. Se aumentar, ela pode ter degeneração macular relacionada à idade. Sim, mas parece, pelo que ela falou, são 2, parece ser da idade normal dela, não ser uma doença, mas
o importante é acompanhar com o seu médico e ver sempre se estão evoluindo ou não. Bom, então, dona Isabel, a partir de agora mesmo, a senhora tem que ir fazendo esse acompanhamento com o oftalmologista para ver esse exame. Tá tudo bem, mas a questão agora é continuar acompanhando. Sempre acompanhar, perfeito. Muito obrigada pela participação da senhora mais uma vez. Agora, seu Joaquim Barbosa Moreira, de Petrópolis, Rio de Janeiro, que pergunta o seguinte: doutor, eu gostaria de saber o seguinte. Quando eu coloco os óculos, eu vejo as coisas nitidamente, mas com tamanhos maiores. Quando eu retiro os óculos, eu vejo com tamanhos menores, porém não nitidamente. Isso é normal? O certo não seria enxergar as coisas bem, mas no tamanho normal? Então, Joaquim, no início, se existe uma troca de óculos, principalmente quem tem astigmatismo, óculos multifocais, isso daí existe uma certa adaptação do cérebro para poder ver aquela imagem. No início você pode sentir um pouco de dificuldade, mas depois o cérebro acostuma. Claro, quando ele tirar o óculos, ele vai estar sem aquele grau, vai enxergar pior, e com óculos enxerga melhor. Mas provavelmente é uma certa adaptação do seu cérebro, do seu olho para acostumar e depois deve melhorar essa sensação que ele está tendo. Se o óculos não for novo? Se o óculos não for novo, ou se ele não for novo, pode ser essa mudança de grau. Se ele for novo, seria a adaptação. Dessa lente nova, desse grau novo. Ele tem que voltar ao oftalmologista para ver conferir, se está ver se tá tudo adequado. certinho. Leva o óculos, inclusive, para ver se o grau está certinho. Perfeito, perfeito. Então, seu Joaquim, é bom o senhor procurar o seu oftalmologista só para mostrar isso para ele, porque o normal mesmo seria enxergar no tamanho certo das coisas. Perfeito. Muito obrigada, seu Joaquim, também pela participação. Agora, um grande beijo para a Janaína, de Pitangueiras, no Paraná, mas um beijo ainda mais especial para Maria Luísa, de 6 anos, e para Manuela, de 5 anos, telespectadoras do Viver é Melhor. Um grande beijo para vocês duas que estão na audiência. E, inclusive, a Manuela é o motivo da pergunta da Janaína. Ela tem 5 anos. Ela reclama muito de dor no olho, não aguenta claridade e fica com os olhos vermelhos frequentemente. O que pode ser, doutor? Então, Janaína, dor no olho é muito inespecífico. A sua filha pode estar tendo um ressecamento ocular, porque nessa época do ano, com pouca chuva, tudo isso, até como vocês estavam falando de Brasília, que é um tempo mais seco, as pessoas sentem mais ardência, o olho fica mais vermelho, essa sensação de dificuldade com a luz, são sintomas que podem ser olho ressecado, mas deve passar sempre com o oftalmologista, avaliar na lâmpada de fenda e saber qual é a real situação, mas pelos sintomas pode ser esse olho ressecado, mas deve marcar o seu oftalmologista para melhor avaliação. Ela pode até pensar, por exemplo, se ela tem problema respiratório, às vezes se ela já tem esse quadro, Janaína, às vezes uma gripe, uma rinite, já pode estar associado também. E às vezes não é um problema no olho, às vezes é uma sinusite que pode estar dando dor de cabeça e não é tanto associado com a visão. Aí eu tenho duas perguntas a partir dessas informações. De uma maneira geral, doutor, nesse período do ano, todo mundo deveria usar os colírios lubrificantes? Eu digo que a maioria das pessoas, nessa época do ano, que usa muito computador, celular, mulheres que já entraram na menopausa, tudo isso vai fazer o olho ressecar mais. E com pouca chuva, a umidade do ar baixa, vai sentir mais esse ressecamento, mas sempre também passar com o oftalmologista para avaliar o melhor colírio lubrificante para cada caso. Às vezes é uma blefarite, uma caspinha nos cílios que induzem um ressecamento ocular, que você deve tratar também outras partes para melhorar o ressecamento, mas sim, a maioria das pessoas nessa época do ano sentem o olho um pouco mais ressecado. Agora, outra pergunta. No caso da Janaína, por exemplo, ela tem uma filhinha de 5 anos que reclama disso e tudo mais. Com quantos anos a gente deve começar a levar as crianças ao oftalmologista? Eu sempre digo que na maternidade já é feito o primeiro exame, o teste do reflexo vermelho. Se você tem uma opacidade, algum problema, já vai ser suspeitado e vai ser encaminhado para o oftalmologista se existe alguma dúvida. A partir disso, eu sempre digo que é importante a cada ano passar, mesmo que a paciente, a criança não demonstre nada, não fale que esteja enxergando mal, por quê? Às vezes um olho enxerga 100%. Já o outro, ele pode ser estrábico, ter um grau de 7 graus e o outro 0. Ela enxerga com o olho bom. Só que esse outro ruim, você deve estimular ele a desenvolver até os 7 anos de idade, fazendo aquele tampão, porque você fecha o olho bom para estimular aquele olho ruim a desenvolver. Depois de 7 anos, você não consegue mais recuperar esse olho, essa visão. Então, mesmo que a criança não tenha sintoma, deve ter um acompanhamento de rotina para evitar, para você já estimular isso o mais cedo possível. Mesmo que ela não consiga colaborar, por exemplo, com o exame de qual letrinha você está vendo, sim. Há outras formas de avaliar. Porque você consegue ver objetivamente o grau, mesmo que não seja aquele preciso, você consegue saber se tem uma diferença, se tem um estrabismo e já começar a tratar precocemente esse problema da criança. Há algum hábito diário que a gente deva fazer para manter a saúde ocular? Por exemplo, a gente escova os dentes todos os dias após as refeições. Sim. Toma banho. No caso dos olhos, há alguma coisa que a gente deva fazer todos os dias, doutor? Eu digo sempre que, como eu falei, evitar colocar a mão suja no olho, sempre lavar a mão para evitar que conjuntivites virais, tudo isso seja passado com mais facilidade.
Se você tem aquele olho mais ressecado, passar com o seu oftalmologista, mas provavelmente ele vai receitar um lubrificante. Quem tem uma pele mais oleosa, você pode gerar mais uma blefaite, uma caspinha nos cílios, que você pode limpar isso na hora do banho com aquele shampoo Johnson, então evita também a irritação. Então depende muito de paciente para paciente, mas eu acho que lavar as mãos é o principal para evitar contágio de conjuntivite, de qualquer coisa que seja contagiosa. Especialmente depois de encostar a mão em algum lugar que seja público, como Sem por dúvida. exemplo, Metrô, para segurar no metrô, transporte no público. ônibus, na maçaneta da porta, Sim, evitar perfeito. colocar as mãos nos olhos Sim, logo sempre depois. lavar a mão, evitando um contágio maior dessas pessoas. Última pergunta antes de encerrar a conversa. Período de primavera agora, chegando o verão, sol no Brasil inteiro, vários meses de sol. Uso de óculos de sol. É importante que as pessoas usem óculos de sol com a claridade ou é mais uma questão estética, doutor? Não, é importante, só que é importante que tenha filtro UVB. Se for aquele óculos de sol que seja vendido em barraquinha que não tenha filtro, é até pior. Porque o óculos escuro vai fazer a sua pupila dilatar e entrar mais luz. Se não tiver o filtro, é até pior do que você não usar. Então você deve comprar um óculos escuro, usar, porque o óculos escuro vai evitar problema de você ter uma catarata precoce, a degeneração macular também. O óculos escuro vai evitar até mesmo câncer de pálpebra, carcinoma, pterígio, que é aquela pelezinha que cresce na frente do olho. Isso também o sol vai induzir, vai aumentar, é um fator de risco para isso. Então, usar óculos escuro é muito importante, principalmente nesse período de sol, até mesmo quando não está muito sol. Na neve, no inverno, o reflexo por isso que as pessoas usam óculos escuros, que isso pode causar uma lesão na córnea, uma ceratite. Então, o uso do óculos escuro é muito importante para a proteção do olho, desde que tenha o filtro UVB. Fazer em qualquer canto é até pior do que não utilizar. Nesse caso, é melhor economizar, guardar um pouquinho de dinheiro, comprar um óculos um pouquinho melhor, que custe mais caro. Compra um só, essa questão de ficar comprando óculos da moda, às vezes não compensa. Compra um bom e que funciona de verdade. Proteção para os olhos, né, doutor? Perfeito, sem dúvida. Muito obrigada, doutor Daniel, por vir ao Viver é Melhor hoje. Seja sempre muito bem-vindo ao programa. Obrigado, prazer é todo meu sempre. Nós conversamos com o doutor Daniel hoje sobre saúde ocular. Doutor Daniel Camulotti, oftalmologista e cirurgião ocular, especialista em retina pela Universidade de São Paulo, a USP, e membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, conversando com a gente hoje sobre esses problemas do dia a dia que devem ser tratados, há tratamentos específicos, se for o diagnóstico rápido, um tratamento que pode ser até simples, então vale a pena procurar logo um oftalmologista. Muito obrigada mais uma vez, doutor. Obrigado. Obrigada a todos que continuam na nossa audiência, aos que mandaram perguntas.